Recentemente saiu a lista dos 30 melhores jogadores brasileiros de todos os tempos. Esse ranking ele foi divulgado por um jornal alemão chamado Bild. A gente vai conferir agora nesse vídeo quem, na visão dos alemães, são os 30 melhores jogadores brasileiros de todos os tempos. Após assistir a esse vídeo, deixa aí no campo de comentários se você concorda com o ranking, se você trocaria alguns jogadores de posição ou se incluiria outros. Enfim, aproveita, se inscreve no canal e deixa o like, vai me ajudar bastante. Agora, sem mais delongas, vamos à lista em forma decrescente. Em 30º lugar aparece Lúcio. O Lúcio, que era um zagueiro bem sólido, ele também era muito forte nas jogadas aéreas, conhecido por sua alta estatura e por seu chute potente. Sua carreira na seleção durou 11 anos, durante os quais conquistou a Copa do Mundo de 2002 e a Copa das Confederações de 2009. Lúcio passou por importantes clubes europeus, como o Inter de Milão, Juventus, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, alcançando inúmeros feitos com essas equipes. 29º lugar, Marcelo. Marcelo, que atualmente joga pelo Fluminense, conquistou a Copa Libertadores com o time em 2023. Ao conquistar o título, Marcelo declarou: "Este é o campeonato mais importante que conquistei na minha carreira." Marcelo é altamente habilidoso e muitos analistas acreditam que ele se encaixa melhor na posição de ponta devido às suas fortes tendências ofensivas. É um dos jogadores brasileiros mais importantes com conquistas significativas, incluindo 5 títulos da Liga dos Campeões da Europa com o Real Madrid, onde desempenhou um papel crucial em todos eles. Marcelo jogou por diversas categorias de base na seleção brasileira, culminando na seleção principal. Conquistou a Copa das Confederações em 2013 e participou de várias edições da Copa do Mundo, 2010, 2014 e 2018. 28º lugar, Dani Alves. Daniel Alves é um dos melhores laterais da história do futebol e foi membro-chave da equipe brasileira que conquistou o Mundial Sub-20 em 2003. Conquistou 4 títulos com a seleção principal, sendo 2 Copas das Confederações em 2009 e 2013 e 2 Copas Américas, sendo uma em 2007 e uma em 2019. Daniel Alves é o segundo jogador mais condecorado da história do futebol, com 43 títulos, ficando atrás apenas do lendário Messi, que tem 44 títulos. Alves ganhou fama jogando com a geração de ouro do Barcelona, que dominou as competições por vários anos, conquistando o histórico sexteto em 2009, que na época era comandado por Pep Guardiola. Também se destacou jogando por Sevilha, Juventus e Paris Saint-Germain, conquistando vários títulos com cada clube. 27º lugar, Dunga. Dunga atuava como meio-campista e era conhecido por sua força, resistência física e alta capacidade de interceptar e desarmar ataques adversários. Conquistou muitos títulos com o Brasil e foi capitão da seleção brasileira, que conquistou a Copa do Mundo em 1994. Também ajudou o Brasil a conquistar a Copa das Confederações em 97 e a Copa América em 89 e 97. Dunga jogou em 3 continentes, América do Sul, Europa e Ásia. No Brasil, jogou pelo Internacional, Vasco da Gama e Santos. Na Europa, atuou por Pisa, Fiorentina e Stuttgart. Na Ásia, jogou pelo Júbilo Iwata no Japão. 26º lugar, Nilton Santos. Apelidado de enciclopédia devido ao seu vasto conhecimento do futebol, Nilton atuava como zagueiro central e foi um dos defensores mais distintos da seleção brasileira de todos os tempos. Estreou na seleção brasileira em 1949 e participou de 4 edições da Copa do Mundo: 1950, 1954, 58 e 62. Conquistou o título mundial 2 vezes, em 58 e 62. Em nível de clubes, jogou apenas pelo Botafogo, conquistando muitos títulos e feitos com o time. 25º lugar, Cafu. Cafu atuava como lateral direito e era conhecido por sua velocidade incrível, energia e liderança em campo. Teve uma carreira impressionante na seleção brasileira, sendo o único jogador da história da Copa do Mundo a disputar 3 finais consecutivas, 94, 98 e 2002. Ajudou o Brasil a conquistar 2 títulos mundiais, 1994 e 2002. Também conquistou a Copa América 2 vezes, em 97 e 99. Cafu é um dos poucos jogadores a ter uma carreira ilustre tanto na seleção quanto nos clubes. 24º lugar, Roberto Carlos. Roberto Carlos era conhecido por sua alta velocidade e chutes poderosos.
marcando muitos gols belíssimos de longa distância. Também era habilidoso em cobranças de falta direta. Conquistou também a Copa do Mundo com o Brasil em 2002, a Copa das Confederações em 97 e a Copa América de 99, além de ser vice-campeão da Copa do Mundo de 98. Roberto Carlos jogou por muitos clubes no Brasil, como Atlético Mineiro, Palmeiras e União São João. Na Europa jogou por Inter de Milão, Real Madrid e Fenerbahçe. No entanto, seu melhor período foi sem dúvida no Real Madrid, onde conquistou inúmeros títulos e foi um dos jogadores chaves na era dos Galácticos, sob o comando de Florentino Pérez. 23º lugar, Didi. Didi era uma das estrelas do Brasil nas décadas de 50 e 60. Atuava no meio-campo e possuía grande habilidade e importância. Participou com o Brasil em 3 edições diferentes da Copa do Mundo, 54, 58 e 62. Ajudou a seleção brasileira a conquistar o título mundial em 2 edições, 58 e 62, sendo um dos elementos mais importantes da equipe. Sua carreira em clubes também foi notável, tendo jogado pelo Botafogo e conquistando a Taça Rio em 57. Após sua brilhante atuação na Copa do Mundo em 58, ingressou no Real Madrid e conquistou o título da Liga Espanhola em 59. No entanto, foi expulso do time após uma briga com o astro Alfredo Di Stéfano. Retornou ao Botafogo e encerrou sua carreira no São Paulo. 22º lugar, Leônidas da Silva. Inventor do gol de bicicleta, Leônidas da Silva foi revelado no futebol carioca. Ele se consagrou no São Paulo durante a década de 40. Pela seleção brasileira foi artilheiro da Copa do Mundo de 1938. 21º lugar, Jairzinho. Ponta direita que substituiu Garrincha no Botafogo, Jairzinho era conhecido pelas suas finalizações certeiras, algo que o consagrou na Copa do Mundo de 70. Fez grande sucesso no time alvinegro e também foi campeão da Libertadores pelo Cruzeiro em 1976. 20º lugar, Careca. Careca foi um dos mais espetaculares centroavantes do nosso futebol, sinônimo de qualidade e arte em campo. É dono de um vasto repertório de jogadas dentro e fora da área. O atacante matador decidia jogos sozinho. Ganhou 2 brasileiros em um curto espaço de tempo e foi a estrela maior do Brasil na Copa do Mundo de 86, quando marcou 5 gols. 19º lugar, Djalma Santos. Bicampeão com a seleção brasileira em 58 e 62, Djalma Santos ainda disputou as Copas de 54 e 66. Ao lado de Pelé, é o único jogador a ser titular pelo Brasil em pelo menos uma partida em 4 Copas do Mundo. Além disso, foi escolhido 3 vezes como o melhor lateral do Mundial. 18º lugar, Clodoaldo. Ídolo absoluto do Santos, Clodoaldo é considerado até hoje um dos melhores volantes da história. Marcava com a mesma eficiência que saía jogando. Foi titular da seleção campeã de 70 e venceu 5 campeonatos paulistas durante sua curta carreira, que foi abreviada por uma cirurgia no joelho esquerdo. Em 17º lugar, Carlos Alberto Torres. O capitão do 3º título da seleção brasileira, Carlos Alberto Torres, foi um lateral direito reconhecido por sua qualidade técnica e liderança em campo. Jogou em diversos times brasileiros, Fluminense, Flamengo, Botafogo e Santos, conquistando ao menos um título em todos os clubes que passou. Em 16º lugar, Vavá. Terceiro maior artilheiro da seleção brasileira em Copas, com 9 gols, Vavá é bicampeão mundial e o único jogador do planeta a marcar gols em 2 finais de Copas consecutivas. 15º lugar, Sócrates. Sócrates, conhecido por seu ativismo político e graduação em medicina, era apelidado de doutor e filósofo. Atuava como meio-campista e possuía habilidades excepcionais. Era notável por sua altura, passes precisos e grande número de gols, totalizando 331 em toda sua carreira. Sócrates jogou pela seleção brasileira de 79 a 86 e foi vice-campeão da Copa América em 83. Teve uma única experiência na Europa com a Fiorentina na Itália. 14º lugar, Neymar. Neymar, que atualmente joga pelo Al Hilal na Arábia Saudita, começou a jogar pela seleção brasileira em 2010 ainda jovem, devido ao seu desempenho excepcional. Atualmente é o maior artilheiro da história do Brasil com 79 gols. Conquistou a Copa das Confederações com o Brasil em 2013 e a medalha de ouro olímpica em 2016.
Neymar é um dos jogadores mais habilidosos e talentosos da história do futebol. Seu melhor período no futebol foi quando formou um trio formidável com Messi e Suárez, conhecido como o Trio MSN, conquistando inúmeros títulos com o Barcelona, incluindo a Liga dos Campeões da Europa e a La Liga. Também jogou pelo Paris Saint-Germain, conquistando o Campeonato Francês e a Copa da França. Além disso, liderou o Santos à vitória na Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. 13º lugar, Júnior. Leovegildo Lins Gama Júnior, o Maestro Júnior, foi um lateral esquerdo brasileiro que atuou na seleção e pelo Flamengo. Conquistou com o seu time 4 campeonatos brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. 12º lugar, Kaká. Kaká era conhecido por sua rápida aceleração, alto nível de habilidade e excelente finalização. É um dos 9 jogadores da história a conquistar a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões da Europa e a Bola de Ouro. É considerado uma lenda do Milan e tem uma grande legião de fãs entre os milanistas. Jogou pela seleção brasileira de 2001 a 2016, conquistando a Copa do Mundo em 2002, a Copa das Confederações em 2005 e 2009. Kaká também jogou pelo São Paulo, pelo Milan da Itália, no Real Madrid e também teve uma passagem pelos Estados Unidos. Conquistou muitos títulos com esses clubes, sendo o mais notável a Liga dos Campeões da Europa em 2007, com o Milan, que lhe rendeu a Bola de Ouro por sua performance lendária. 11º lugar, Tostão. Tostão era considerado um dos jogadores mais inteligentes dentro de campo. Chegou a ser chamado de vice-rei, em referência ao reinado de Pelé, jogador completo. Sabia jogar pela ponta e como centroavante. Completou a seleção de 70. Jogou pelo Cruzeiro, conquistando 5 campeonatos mineiros e o Brasileiro de 66. 10º lugar, Falcão. O maior ídolo da história do Internacional, Falcão destacou-se como um dos melhores volantes do seu tempo. Foi 3 vezes campeão brasileiro com o time gaúcho e depois se transferiu para a Roma. No time italiano também conquistou a admiração. Foi campeão italiano 3 vezes. Em 9º lugar, Gerson. Meio armador que integrou a seleção de 70, Gerson tinha uma qualidade única para fazer passes e lançamentos. Tinha a famosa canhotinha de ouro. Conquistou títulos em todos os clubes que passou, com destaque para suas atuações no Flamengo e no Botafogo. Em 8º lugar, Zico. Zico atuava em 2 posições, como meio-campista ofensivo e atacante. Foi um dos melhores armadores da história do Brasil e ao mesmo tempo um artilheiro prolífico. Possuía uma visão aguçada, dando passes de ouro para os atacantes. Era famoso por suas cobranças de falta, tendo marcado 62 gols assim, o que o coloca em 8º lugar na lista dos maiores artilheiros de falta da história, empatado com Maradona. 8. Zico jogou por clubes como Flamengo, Kashima Antlers no Japão e Udinese na Itália, conquistando inúmeros títulos com eles. Em 7º lugar, Rivaldo. Rivaldo se destacava por seu potente pé esquerdo e chutes de foguete, além de sua grande habilidade, claro. Jogou por muitos clubes ao longo de sua carreira, sendo os mais notáveis o Barcelona na Espanha e o Milan na Itália, onde conquistou muitos títulos, sendo o mais importante a Liga dos Campeões da Europa em 2003 com o Milan. Em sua carreira internacional com a seleção brasileira, foi excepcional e fez parte da equipe que conquistou a Copa do Mundo em 2002. Também fez parte da equipe que ficou em 2º lugar da Copa do Mundo de 98. Conquistou a Copa América em 99 e a Copa das Confederações em 97. Ganhou a Bola de Ouro em 1999. 6º lugar, Rivelino. Certa vez, Maradona disse: "Eu era garoto e assistia aos Jogos do Brasil. O Pelé ia para um lado e eu nem me importava. Eu olhava para o outro, para onde ia Rivelino. Ele era tudo o que eu queria ser como jogador de futebol. Os dribles perfeitos, os passes precisos, o chute indefensável e tudo feito sempre com a perna esquerda. A direita podia estar morta, mas a esquerda fazia de tudo. Eu achava lindo", disse Maradona. O Reizinho foi revelado e fez história no Corinthians. Atuou também no Fluminense, onde é idolatrado pela torcida. Seu chute era conhecido como patada atômica. Em 5º lugar, Garrincha. Garrincha foi um jogador altamente habilidoso e talentoso, conhecido por sua excepcional capacidade de driblar. Jogou pelo Brasil em 55 e 66 e foi um dos jogadores-chave nas conquistas da Copa do Mundo de 58 e 62. Formou uma dupla com o lendário Pelé, que disse:
Se não fosse por Garrincha, não teríamos vencido a Copa do Mundo de 62. Garrincha foi o artilheiro do torneio naquela época. Atuava como ponta direita e possuía habilidade e drible notáveis. Durante sua carreira, jogou por clubes como Botafogo, Corinthians, Atlético Mineiro e Flamengo. Seu melhor período foi no Botafogo. Em quarto lugar, Ronaldinho. Ronaldinho é um grande ícone no futebol e inspirou muitas crianças e jovens com a magia que demonstrava em campo. Através de suas grandes habilidades, dribles distintos, passes precisos e gols belíssimos. Ronaldinho se destacou no Barcelona e contribuiu para seu retorno aos pódios de vitória após períodos difíceis para o clube catalão. Foi notável por suas cobranças de falta direta. Também jogou pelo Milan na Itália e teve um bom desempenho com o time, conquistando o título da Série A em 2011. Também jogou no Paris Saint-Germain, Flamengo, Atlético Mineiro e Fluminense, entre outros clubes. Em sua carreira na seleção brasileira, foi excepcional e contribuiu para a vitória do Brasil na Copa do Mundo de 2002, na Copa América de 99 e na Copa das Confederações de 2005, além de ter ganho a Bola de Ouro e o prêmio de melhor jogador do mundo. Ronaldinho é um dos 9 jogadores da história que conseguiram combinar a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões da Europa e a Bola de Ouro. Terceiro lugar, Romário. Romário, apelidado de Baixinho, era conhecido por ser extremamente matador dentro da área. Era um jogador habilidoso e difícil de ser marcado pelos defensores. Começou a jogar pela seleção brasileira em 87 e continuou até 2005. Quanto aos campeonatos que conquistou com o Brasil, os mais importantes são a Copa do Mundo de 94, além de 2 Copas Américas, em 89 e 97. Jogou por muitos clubes do Brasil, sendo os mais notáveis Vasco da Gama, Fluminense e Flamengo. Na Europa, alguns de seus melhores períodos foram com o Barcelona, e antes disso com o PSV Eindhoven da Holanda. Segundo lugar, Ronaldo Fenômeno. Um atacante de classe mundial, um driblador único, extremamente talentoso e rápido, o que lhe rendeu o apelido de Fenômeno. Detém o recorde de mais gols marcados após driblar os goleiros, com 88 gols. Ronaldo se destacou ainda muito jovem, e depois contribuiu para a vitória do Brasil na Copa do Mundo de 2002, com uma performance lendária na final contra a Alemanha. Também fez parte da equipe vice-campeã da Copa do Mundo de 98. Estava no elenco da Copa do Mundo de 94, apesar de não ter jogado. Ronaldo conquistou a Copa América 2 vezes, sendo 97 e 99. Ele triunfou na Copa das Confederações de 97. Sua trajetória foi impressionante, tendo brilhado na Itália com a Inter de Milão, na Espanha com o Real Madrid e Barcelona. Teve uma passagem rápida pelo Milan e teve um período notável também na Holanda com o PSV, marcando o início de sua jornada na Europa, fora os inúmeros títulos individuais, como a Bola de Ouro, por exemplo. Em primeiro lugar, Pelé. Sem dúvida, Pelé é o maior jogador brasileiro de todos os tempos. É o único jogador da história que conquistou 3 Copas do Mundo, tendo um papel crucial na conquista desses títulos. Conquistou as Copas de 58, 62 e 70. Foi o melhor jogador jovem da Copa do Mundo de 58 e conquistou o prêmio de melhor jogador da Copa de 70. Pelé foi um atacante de classe mundial com habilidades incríveis, tendo passado a maior parte de sua carreira no Santos, onde se tornou uma lenda do clube. Pelé continua sendo a maior lenda de toda a história do futebol. Essa foi a lista dos 30 melhores jogadores brasileiros de todos os tempos, pelo jornal alemão Bild. Deixe nos comentários quem você acha que poderia ter entrado na lista e quem deveria ter saído. Não se esqueça também de deixar o like. Se assistiu até aqui, considere se inscrever no canal, vai me ajudar bastante. Por enquanto é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.